70ª instrução do aprendiz maçom. Essênios. Venerável mestre diz. Nos dicionários é percebida a representatividade do povo essênio, principalmente quanto à contribuição para o conjunto de leis éticas e morais, a saber, místicos que viviam em pequenas comunidades nas proximidades do Mar Morto. Praticavam jejum, vida simples, eram abstêmios e naturalistas, e conhecidos no Egito como os terapeutas. Preferiam a liberdade de culto e muita ação, por isso optaram seguir em suas peregrinações como profetas anunciadores da vida eterna. Fizeram obras fantásticas desde épocas anteriores à era cristã, e pouco se sabe de sua verdadeira história, pois quase nada foi registrado a esse respeito, em função da necessária reserva que era imprimida em seu aprendizado, ensinamentos e atos. O relatado a seguir mostra parte de suas experiências, vividas com a técnica egípcia da projeção no campo da metafísica, que se encontram resumidos nos Anais de Akasha, termo que designa um dos elementos da natureza, como água, fogo, terra e ar, pela especificidade capaz de revelar a memória do passado. Primeiro vigilante diz. Originários do Egito viveram no deserto em aldeias às margens do Mar Morto, em colônias que se estendiam até o rio Nilo, assim como da Palestina até o Monte Horeb. Conservavam a tradição dos profetas, e o segredo da pura doutrina, dedicando-se ao estudo espiritualista, contemplação e caridade, afastados do materialismo. Não praticavam imolações em altares nem cultuavam imagens, porém, exerciam a medicina ocultista, e diziam preparar a vinda do verdadeiro Machia, Messias, além de considerarem a escravidão um ultraje, acreditavam poder implantar a igualdade e a fraternidade entre os homens. A capacidade de predizer o futuro e a prática da leitura do destino através dos astros, tornaram os essênios figuras magnéticas conhecidas pelas vestes brancas, entretanto, seu saber mais profundo era velado à maioria das pessoas. Historiadores judeus os caracterizam como um povo único, singular, que viviam sem esposas ou dinheiro, e se renovavam pelo afluxo de hóspedes, além de os considerarem como participantes das escolas filosóficas da época, e que eram relacionados aos pitagóricos. Detiveram-se numa aldeia da Galileia a nordeste de Japa, denominada Aldeia dos Irmãos, onde viviam cerca de 200 reclusos em recinto sagrado e afirmavam: Eis a nossa terra, onde tudo era equitativamente partilhado, e as diversas trocas garantiam o alimento. Essa região servia como parada de descanso aos viajantes, sempre recebidos pelo mesmo ritual, que antes de se instalarem beijavam o solo, sendo que a recepção pelo mesmo ritual garantia que entre o mestre e servidor jamais existe maior ou menor importância. Um ancião detentor de todo o conhecimento, era o responsável por revelar os segredos àqueles ditos merecedores, sendo que uma das palavras de reconhecimento seria, paz para ti. Em suas casas uma estrela de 8 pontas revelava outro sinal, assim como seus trajes brancos, além de adotarem leis diferentes dos demais povos, mesmo seus vizinhos, e assim, falavam a língua doce, ou do leite, que significava o entendimento do coração, cujo símbolo era o tríplice abraço de boas-vindas. A força do aprendizado era dirigida à cura do corpo e alma, através da percepção da chama que emana do corpo e vai ao local de onde viriam os sonhos. Segundo o vigilante diz. Usavam cabelos longos, compridos, e não admitiam ser tratados como hereges, impuros ou nazareno, mas simplesmente como essânias ou filhos do sol. Inalavam incenso do país da Terra Vermelha, Egito, que os conduzia a um estado que possibilitava ver a chama, até porque Char, ou Vênus, ou Lua-Sol, lhe significava o mistério e a luz, com encantamentos e manifestações, traduzidos na verdadeira iniciação. Monte Carmelo, a montanha que fica perto do mar, era o reduto onde apenas uns poucos aprendiam as tradições da raça, e desvendavam as técnicas e segredos da cura, além de poderem ter acesso aos livros antigos. Após a primeira iniciação formal, recebiam uma missão definitiva que deveriam cumprir até o fim da vida. As lições ou instruções se consistiam: 1. O do aprendizado da postura, isto é, permanecer na posição do triângulo, ou de lótus, como reparo e adaptação da matéria ao suporte ideal das comunicações etéreas, e 2. No significado do sigilo sobre o que visse ou ouvisse. Eram requisitos a continuação dos ensinamentos. 1. Em amor ao próximo, era o primeiro dever. 2. A proibição de jurar e atentar à verdade. 3. Proscrição da mentira. 4. A prática da humildade, e 5. Aprendiam a contatar a natureza, ou a parte do corpo vital, o etéreo. O exame do iniciado ia até o desvendar dos locais escuros da consciência, através da persistência, bom senso e coragem, fazendo-o penetrar os labirintos sombrios onde se guarda a história e o saber, e provam que a Essânia seguia as tradições, onde nada se cria e tudo se revela sobre o passado, presente e futuro.
representa a vida, e a matéria experimenta a lei do espírito que a habita, pois os labirintos escuros conotam a sensação de estar entre os símbolos dos estados da consciência humana, ou seja, caracterizam o retorno para dentro de si. Capacitavam perceber as 3 lâmpadas humanas componentes da aura, que é elétrica e irradiadora de feixes de ondas em movimento, e que se propagam num diâmetro de 1,20 metro, porque suas vibrações alimentam de energia cósmica os centros de força, e essa percepção orienta o conhecimento do corpo vital, emocional e áurico. Aprendem a cultivar a vontade e a paciência, sendo que a leitura da aura é definitiva para a descoberta de enfermidades, para as providências de cura, e dentre os vários objetos de culto notavam-se triângulos, estrelas e turíbulos. Orador diz: aprendem os sons das letras sagradas AMN, e dos números a elas associados, além de que da exatidão da pronúncia pelas vibrações do coração, dependerá a ação, e ainda que a aplicação das palavras e medidas, efetiva a prática da linguagem doce. Os Seche, outro nome dos essênios, desenvolviam as capacidades intelectuais e a resistência, orientados por um mestre do Carmel, e presididos pelo justo dos justos, um sábio dito venerável, ao qual denominavam de sem nome, o Criador. Aos 6 primeiros anos em reclusão dentro do Carmel denominam iniciação da Terra Virgem, que eram dedicados ao conhecimento e julgamento, enquanto a parte final do período desvenda Sheba, Shiva, sendo a morte como anunciadora do renascimento. De lá seu destino era Jerusalém, o Templo de Salomão, ao lado da Fortaleza Antônia, onde o iniciado se apresentaria nas comemorações da Páscoa, onde os exercícios se realizavam nos campos, em contato pleno com a natureza. A noção do átomo era bem conhecida dos essênios, e já distinguiam as espécies de corpos sutis no interior dos átomos, pois consideravam que o Mestre, o Eterno, pelo coração, era quem implantava os grãos da vida do sopro divino com os átomos da carne, através da respiração, sendo ainda que a fraternidade essênia antevia as doenças como seres etéreos nutridos pela força do órgão, ou do corpo inteiro, e agiam num plano vibratório diverso daquele possível de ser visto. Assim, aprenderam a usar o som e a luz da alma para a cura através das mãos, já que sabiam que o Eterno delega seus poderes a lodos que têm a capacidade de jazer surgir a luz à sua volta, em resumo, matéria mais espírito mais força igual 1. Viajar a lua-sol e receber as mensagens para preparar o caminho daquele que deve chegar, era o ensinamento maior recebido pelos escolhidos. À época, o exército romano dominava e supervisionava tudo, inclusive o Egito, e em Heliópolis, às margens do Nilo, a grande fraternidade de que descendiam os de Essânia, encontrava sua origem e prenunciava antecipando os acontecimentos, que o conhecimento da força da morte faz nascer toda a força da vida, e que os irmãos de veste branca deveriam acautelar-se dos irmãos de veste negra, que causam a desordem, o ódio e a dúvida. Contataram os membros da ordem dos terapeutas, médicos gregos que também conheciam as técnicas de cura pelo espírito, indo ao deserto em frente à esfinge, ao pé do grande homem, ou vigilante silencioso, para compreenderem o sentido do bem e do mal, e o pequeno altar interior ladeado por 2 colunas, entendidas como a da luz e a da falta de luz, explicitando uma perfeita alusão a Jaquim, Shin, Bibus, Saze. Secretário diz: a segunda iniciação ocorria pelo batismo, cerimonial de purificação pela água, a mesma água que queimará suas escórias, representando o segundo nascimento e a primeira morte. Assim, surge Cristos, o Sol, que no coração da grande pirâmide investe seu espírito no de Jesus, e assume o espírito solar do Logos do universo, devendo ser entendido como Mihael. A sílaba Mi é a base vibratória dos exercícios que permitem aos filhos de Essânia adquirirem a prática da voz doce, reflexo do sopro criador, acorde do Mi-Sol, significando que milagres e prodígios estão ao alcance de todos, sabedores que aquele afirmava que se deve manejar a vida sem olhar para trás ou ao redor de si, e para tanto bastaria perscrutar o reservatório cósmico que a todos engloba, e por isso, muitos se achegaram a eles, vindos de Axia, Ishar, Síndia, ou Babilônia, Gspar e Grécia. A razão da caminhada daqueles do caminho, chamava-se Reino de Ishar, o cadinho da humanidade onde aprenderam 1. O verbo de Krishna, ou técnicas de cura. 2. A reorganização dos átomos de vida. 3. A extração dos fluidos da natureza. E 4. A transmutação dos elementos, para recarregar os corpos vitais, enquanto rolavam nus no orvalho, que significava a união ao Pai Cósmico e à Mãe Terrestre, que falavam aos homens conforme o próprio entendimento individual pela regra essênia de não atirar pérolas aos porcos. Do encontro da Terra com o Cósmico nasce a imagem da escolha, e por isso Cristo anunciava: sabei colocar-vos no seu centro, porque o fogo solar do Pai reside aí, e é aí que florescerá a quintessência agregada das 7 raízes, a saber, raiz mãe, raiz terra, vida, força criadora, paz, potência, amor e sabedoria.
Sabiam como dirigir mentalmente a radiação dos planetas para os órgãos do corpo que lhes correspondem, ou os chakras, e chegar a um estado de sublimação que leve à concretização de todos os desejos de paz e amor, e desta forma, pela tolerância e clarividência estabelecer o necessário combate à ignorância. Os muitos relatos de curas nos evangelhos são tratados da forma mais hermética, é evidente que isto se deu pela discrição e secretismo a que os essênios se propunham. Usavam a geometria, dita sagrada, onde os números explicitavam um significado especial e denotava seu simbolismo, tanto que o próprio Cristo também usava o colar de 108 contas como os iniciados essênios, até porque também eram 108 os anos dos ciclos da Rosa Cruz, como também 108 as contas do Rosário hindu, ou tibetano. Guarda, sou o cobridor, o diz. Tiveram contato com os fenômenos da transmutação, isto é, tomar consciência das células do corpo, identificar-se com elas e fazer consigo mesmo, para que através do amor, brilhem com toda a sua luz os 7 sóis fundamentais, e que eles sejam os 7 sinais e as 7 igrejas de sua aliança. O homem deve insurgir-se contra a mentira e o erro de todas as formas, como a lua-sol renovadora ao amanhecer, e calma à noite, outro conceito essênio. Não sendo nem dogmáticos ou religiosos, sabiam do efeito das crenças estrangeiras com seu povo, como sinal da sabedoria que não deviam desviar-se. A técnica de meditação se baseava no princípio de Essânia, que pedia a mão correr sobre a poeira do solo, desenhando dentro de um círculo, formas sem significado, ditadas pelo ser profundo, o que criava um estado de vacuidade durante o qual o espírito se desenrolava em símbolos, que deveria interpretar em silêncio, permitindo captar mensagens à distância no centro do cérebro. Na crucifixão de Jesus, ocorreram fenômenos conhecidos dos essênios, como em a tradição que chamava determinada bruma leitosa densa de leite de Ísis, indicando uma transformação de ordem cósmica. 2. O golpe de lança desferido por um essênio sob a última costela, liberaria o líquido pleural e retardaria a asfixia do corpo, e esse ato não despertou suspeitas nos dirigentes romanos, pois às vezes era praticado por crueldade, não para amenizar a dor, mas para prolongar a agonia do crucificado. 3. E após enterrar o corpo, falavam da ressurreição do espírito que se regenera, que encontra a fonte e reconquista a nobreza, e assim cuidaram eles do resgate. Eram 22 as iniciações na Essânia, que correspondem à arquitetura sagrada do homem, e aos mistérios do 3 e do 7 que deviam desvendar por si. Seus efeitos se espalharam e levaram o produto do conhecimento, espargindo em outros lugares por multiplicação, já que o cuidado desde sempre, e ainda mais agora, residia na harmonização da humanidade com o cosmos. Os irmãos de Essânia nunca mostravam esmorecimento ou tristeza ao expressar-se, pois o verdadeiro espírito em expansão não pertence aos reclusos. Embora a instituição da ceia entabulada por Jesus fosse tradição entre os essênios, assim como tantos outros fatos, nenhuma citação explícita se encontra nos evangelhos que ligue Jesus a eles, talvez por força da discrição e do segredo. Venerável Mestre diz. Os descendentes de seus chefes eram denominados reis merovíngios, e a escola essênia sucumbiu com a morte do mestre da justiça, o líder que a presidia. Outras evidências são colocadas à reflexão. 1. A sequência de acontecimentos. 2. A similaridade dos atos. 3. Os rituais de iniciação. 4. Os dizeres mostrados nas câmaras. 5. A ânsia pelo conhecimento. 6. A imperiosidade da disseminação. 7. A organização dos templos. 8. As suas ferramentas, simbologia e oficiais, tudo se assemelha muito à ordem maçônica, o que não deve ser apenas mera coincidência. Assim, uma indagação poderia surgir, no mínimo como especulação, a de que poderia, ou não, ter sido Jesus um iniciado essênio, e continuando a especular, se a resposta àquela pergunta porventura fosse afirmativa, uma segunda indagação se apresentaria, a de que então, teria sido Jesus um iniciado maçom, mesmo naqueles tempos? Cientes de que isso somente seria possível, caso uma terceira pergunta pudesse ser realmente confirmada, a de que poderiam ter sido Jesus e seus irmãos da Essânia, uma espécie de maçons modernos, apesar daqueles tempos remotos? Os deixados de Jesus foram impregnados mais nos fluidos da atmosfera do que por escrito, e corroborando a intensidade deste texto, são permitidas algumas receituações institucionalizadas na atualidade, que seriam: o maçom sempre deve pensar livremente, e trabalhar para o bem-estar social e econômico e defender os direitos de toda a humanidade, e além destes deveres incontestáveis aos integrantes da instituição, outros tantos, tão importantes quanto, se impõem. A busca incessante pela verdade que deve ser sempre realizada. 1. Ou pelos aprendizes através da intuição. 2. Pelos companheiros através da análise, e
3. Pelos mestres através da síntese, num processo contínuo, evolutivo e racional. Concluindo, é tempo, enfim, de voltar ao passado e resgatar não só a história, mas a prática e difusão da verdadeira essência da vida. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.